E a mediana? A mediana é uma medida de posição definida como o número que se encontra no centro de uma série de números, estando esses dispostos segundo uma ordem. O valor situado a mediana é aquele valor situado de tal forma no conjunto que se separa em dois subconjuntos de mesmo número de elementos. Ela é definida como a observação que divide a lista ordenada de observações ao meio. A mediana é o dado que se encontra no centro de um rol. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Então, como identificar a mediana numa série de dados que o total é ímpar, como 9 dados, né? Número ímpar de dados. Por exemplo, um rol 2, 4, 5, 5, 6, 8, 8, 8 e 10. São 9 valores. Então aqui é muito simples, né? Aqui, como é um número pequeno de dados, a gente consegue ver visualmente que o dado 6, que é o quinto termo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto termo, é o que separa a série em dois conjuntos iguais. Mas imaginem que a gente não tenha poucos valores, tenha uma tabela muito grande. Eu vou mostrar daqui um pouco para vocês, por exemplo, o número de municípios no estado do Rio Grande do Sul são 498. Então, para eu saber a mediana, é mais fácil usar uma fórmula. Ou seja, o número de valores mais 1 dividido por 2. No caso aqui, 9 valores mais 1 é 10 dividido por 2 significa 5. Atenção, aqui 5 não é a mediana. O 5 indica que a mediana é o quinto termo, ou seja, qual que é o quinto termo? É o valor 6, ó, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo. Então, o valor 6 é a mediana. Se ao acaso o número de dados for par, como nessa série de 8 valores, não é possível ter um termo identificável, né? uma existência concreta de um valor de mediana. Então aqui a gente sabe visualmente que a mediana está entre os 5 e os 6, porque tem 4 valores para cá, 4 valores para cá. Não existe um valor central definido. Então a primeira coisa a fazer é identificar a mediana, do mesmo modo que a gente fez no exemplo de cima, somando o número de valores, mais 1 dividido por 2, ou seja, 8 mais 1 dividido por 2 é igual a 9 dividido por 2, significa que a mediana está entre o quarto e o quinto termo, né? Então, a gente aí, nesse caso, a gente sabe que ela está entre o quarto e o quinto termo, entre 5 e 6. Então, a gente faz uma média desses valores. Uma média, né? 5 mais 6 dividido por 2 é igual a 11 dividido por 2, que é 5,5. Ou seja, a mediana é 5,5. Não tem existência concreta, mas o valor da mediana, no caso aqui, para números pares, ela é, nesse caso, o 5,5. Para que serve a mediana? A mediana, ela é uma medida de tendência central adequada para aqueles casos em que há valores discrepantes que podem distorcer a média. Então, imagine uma série de dados. Eu tenho, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, são 498 municípios, mas um dos municípios, Porto Alegre, a capital, se destaca em termos de população, em termos de PIB, em relação aos outros, destoando muito em relação à média. Então, por vezes, nesse tipo de situação, é mais interessante usar a mediana para se ter uma medida de tendência central. Vamos dar uma olhada nos exemplos. Então, aqui, mais uma vez, definindo a mediana de uma amostra, é aquele valor que ocupa a posição central do rol, isto é, a mediana é o valor que divide a amostra ou a população em duas partes iguais. A mediana pode não aparecer na amostra, como eu falei para vocês, podem não ter uma existência concreta. Isso acontece nesse caso aí, representado pela figura 40 do livro do Graciliano da Silva. Tá? A mediana divide os dados em duas partes iguais. Então, nesse exemplo, mesmo que não exista o número 20 na sequência, esse é o valor da mediana,
obtida por meio da média entre os valores 18 e 22. Vamos dar uma olhada. Então, a gente tem aqui 8 valores, 2, 7, 11, 18, 22, 25, 27, 32, já colocados nesse rol em ordem crescente, e a gente sabe que a mediana está entre o 18 e o 22, e aí a gente tem que fazer a média aritmética, então o valor é 20, o valor é 20, não existe na série, ele não tem existência concreta, mas ele é a mediana. A mediana tem uma vasta aplicação estatística, porque ela é menos sensível aos valores extremos do conjunto dos dados, como eu falei para vocês no caso lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Um exemplo aqui mais simples de entender, uma turma tem as seguintes massas, ou seja, o resultado do peso na balança, né? Foi de 70 quilos, 80 quilos, 60 quilos, 90 quilos, 50 quilos, 55 quilos, 85 quilos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 indivíduos. A média, somados esses valores de massa e divididos por 7, a média é de 70 quilos. Então, a gente tem esses valores, olha, 50, 55, 60, 70, 80, 85, 90. Se ao invés de nós termos o 90, a última massa fosse 200, o que aconteceria? A média, né, ela passaria para 86 quilos. Contudo, a mediana ainda seria o valor central, que divide a série de dados com 3 valores para um lado, 3 valores para o outro, 3 valores para um lado, 3 valores para o outro. Ou seja, mesmo que tenha um valor muito discrepante, um outlier, a mediana conserva, não se altera, conserva a sua posição, indicando uma medida de tendência central da série. Essa característica torna a mediana uma medida de tendência central importante para análise estatística. Muitas vezes, por exemplo, aqui um exemplo hipotético colocado pelo Graciliano da Silva, aqui em cima no texto, muitas vezes a renda média dos moradores de uma cidade é de R$3.000, mas a mediana dos rendimentos é de R$600, ou seja, se a mediana é R$600, significa que metade dos moradores da cidade ali recebe menos do que R$600. Então aqui ele colocou alguns dados de 2010 de algumas cidades aqui de alguns municípios, perdão, aqui de Santa Catarina, o rendimento médio dos trabalhadores dessas cidades e o rendimento mediano, ou seja, veja, em Palhoça, o rendimento médio de 2000 foi, né, nessa data, de R$ 2.637. Contudo, mais da metade dos trabalhadores, né, pesquisados nesse município recebem R$ 670, receberam R$ 670 ou menos. Em Lages, o rendimento médio em 2010 desses trabalhadores foi de R$ 2.963. Contudo, mais da metade desses trabalhadores recebeu menos de R$ 737 e assim por diante. Então é muito importante, às vezes, quando há valores que tornam a média mascarada, digamos assim, descaracterizam o valor médio porque existem alguns valores discrepantes, é muito importante o uso da mediana. Vamos ver alguns exemplos mais. Aqui, como eu comentei, né, no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é um estado que tem 498 municípios. Aqui eu vou mostrar para vocês alguns dados obtidos no IBGE, dados de 2019, dados de PIB. Tá? Então, por exemplo, somados os PIBs de todos esses municípios em 2019, a soma correspondeu a 485 bilhões de reais. Se nós formos dividir o PIB, esse PIB total, pelo número de municípios do Rio Grande do Sul, nós vamos encontrar o valor médio de 974 milhões de reais. Então, seria um valor médio se dividíssemos o valor total do PIB pelo número de municípios.
Vamos ver aí a diferença dessa média, né, de município, por município de 974 milhões, quando nós observamos a mediana. Então, a primeira coisa a ser feita é colocar os dados de PIB por município num rol decrescente, ou seja, os municípios com maior PIB primeiro, né, e os municípios com menor PIB por último, em ordem decrescente. Considerando que a mediana de 498 municípios vai estar ali no termo 249,5, né? Porque a fórmula da mediana é o número de dados, de elementos, né? No caso, 498 municípios, mais um, e aí a gente divide por 2, e divide esse valor por 2, aqui está faltando dividir por 2, perdão, tá? Dividido por 2, deixa eu só pegar a caneta aqui e já fazer, então esse valor aqui, opa, como é que funciona a caneta? Caneta dividido por 2 vai dar o valor do termo, tá? Então, eu vou lá no rol, vou identificar, eu identifiquei aqui a posição 249, que está no meio, né? Lembra? Esse rol está organizado, vejam aqui, ó, em ordem decrescente, ó, Porto Alegre, o município com maior PIB, Caxias do Sul, segundo maior PIB, aqui está só um pedaço da tabela, mas para vocês observarem que foi feita o rol, ordenados os dados em ordem decrescente a partir do PIB, e essa figura aqui de cima é interessante, que é um cartograma aí de colunas, né, um falso 3D, e mostra o empilhamento do PIB. A gente percebe como Porto Alegre tem valores discrepantes, a região metropolitana, aqui Rio Grande, né, tem valores discrepantes em relação ao PIB dos outros municípios do Rio Grande do Sul. Mas voltando aqui à explicação, então, depois de colocado em rol, se identifica qual é o termo que corresponde à mediana, é o termo, eu usei aqui o 249, e é o do município de Iraí. Iraí apresentou um PIB em 2019 de 206 milhões de reais. Ou seja, o que significa isso? Significa que, apesar da elevada média de PIBs municipais, 485 bilhões, 50% dos municípios do Rio Grande do Sul, identificados por essa posição da mediana, apresentou PIB menor de que 206 milhões de reais, ou seja, quase 5 vezes menor do que a média, se nós utilizarmos a média. Então, esse aqui é um exemplo de uso da mediana, às vezes quando você tem um valor discrepante, como no caso aqui do PIB dos municípios do Rio Grande do Sul, no caso de Porto Alegre, né, mesmo de Caxias do Sul, que chega aí a ter 27 bilhões, né? Porto Alegre 82 bilhões, então esses municípios mais desenvolvidos ou aqueles mais próximos da região metropolitana, eles têm um valor de PIB muito maior, mais desenvolvidos industrialmente, em termos de serviço, mas quando vai para o PIB per capita, nem sempre isso se confirma. Eu não vou mostrar isso agora, mas isso vale em outras análises. Essa aula teve como bibliografia Crespo, Estatística Fácil, e Graciliano da Silva, Segredos da Estatística para a Geografia. Até a próxima.